Hoje o sorteado do dia, o seu Roberto, né? Então, é o senhor que vai dar o testemunho hoje, né? Então, se achegue. Não, o senhor não. Então, 2 minutos, só os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos bastante contentes por estar nesse lugar maravilhoso, né, que o Senhor tem preparado para nós. É uma alegria muito grande. Uma coisa que ele falou aqui, e é verdade, o que o crente não pode deixar é a chama apagar, a chama do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, quando nós começamos a olhar para os lados, para a esquerda ou para a direita, a palavra fala assim: não olhai nem para a esquerda e nem para a direita, mas olhai somente para o Mestre, porque é Ele que é o nosso Salvador. E muitas vezes, na nossa caminhada, na nossa jornada, muitas vezes nós começamos a olhar para os irmãos, para as irmãs, para os nossos pais, para os nossos filhos, e parece que a coisa vai ficando pesada para nós. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, com a frieza de coração. Com a frieza de coração, com a dureza de coração. O que é dureza de coração, no meu entendimento? Dureza de coração é quando eu acho que eu estou certo e todo mundo está errado. Será que só eu estou certo e todo mundo está errado? Não posso viver assim. Eu tenho que viver o amor de Cristo na minha vida. E não deixar que a minha brasa, a chama que o Senhor colocou em mim, venha se apagar. E o que ele falou aqui foi isso aí. As chamas estão apagando nos corações das pessoas, porque cada um está querendo viver o quê? A sua própria vida. E o Senhor Jesus Cristo falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e cada um pegue a sua cruz e siga-me. Não estou querendo pregar para vocês não, eu estou falando isso para mim, para o Roberto, porque tem vezes que eu vejo a minha chama também querendo se apagar. E por quê? Porque às vezes eu começo a olhar para minha esposa, para os meus filhos, para as pessoas, para os meus vizinhos, e isso acontece comigo, acontece com vocês, acontece com cada um. Mas a palavra do Senhor fala assim, que é para que nós venhamos olhar somente para um. Não é para muitos não, é só para o Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então agora eu vou começar meu testemunho. Só foi 1 minuto até agora, hein, pastor? Eu estava comentando com a irmã Sueli o seguinte: eu estava com 41 anos, hoje eu estou com mais, passou mais uns anos para mim, glória a Deus. E eu fui acometido de câncer. Aqui muitas pessoas sabem, mas tem muitas pessoas novas aqui que não sabem disso. E com 41, com 42 eu passei por uma cirurgia, lá no Rio de Janeiro. E eu posso dizer aos irmãos que eu cheguei no fundo do poço. Com 42 anos, chegou-se uma madrugada que eu não estava mais suportando a dor e não estava mais conseguindo respirar. Aí eu falei assim, naquele momento eu falei assim: Senhor Jesus, eu vejo que é chegada a minha hora. Eu não aguentava mais, não tinha mais força. E eu falei: Senhor Jesus, eu vejo que é chegada a minha hora. Naquele momento, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando para mim: eis que para muitos tu tens estado morto. Eu já era considerado morto. E já estava mesmo, não estava conseguindo nem respirar mais, estava moribundo na verdade. E o Espírito Santo falou assim: eis que para muitos tu tens estado morto, mas importa que para mim tu vives. E naquele momento eu senti um assopro no meu ouvido. E uma voz que ficou falando na minha mente assim: eis que dias melhores virão. Naquele momento eu entendi que eu não ia morrer naquele lugar, sozinho por quê? Eu estava no Rio de Janeiro, a minha família estava toda aqui. Olha a situação do homem, o que o homem passa.
E aí o Espírito Santo falou para mim: eis que o que importa é que para mim tu vives. Naquele momento, com essa palavra e com o sopro do Espírito Santo na minha vida, eu entendi o quê? Que eu não ia morrer. Agora deixa eu falar para vocês. Vocês acham que a dor parou e cessou? Não. Eu continuei sentindo dor, muita dor, porém, com o meu espírito de vida renovado. O que eu quero falar com isso? Que muitas vezes passamos por provas, por dificuldade na vida, e nós já queremos desistir. Naquele momento eu estava desistindo da vida. Eu falei para o Senhor Jesus, falei: Senhor Jesus, eu vejo que eu não aguento mais. Isso me faz lembrar de Pedro. Lembra ali quando Pedro começou a afundar nas águas, que o Senhor vem, Pedro, e Pedro foi? Aí fala que se ali que batendo o vento e vindo a tempestade. E quantas vezes a tempestade tem vindo na nossa vida e batendo o vento nas nossas narinas e nós ficamos aterrorizados. Eu quero só falar uma coisa: o Senhor Jesus, Ele é aqui na vida de todos vocês que estão aqui. A palavra fala que o Senhor, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então, não tem porquê, não importa o que você está passando, não importa qual seja a sua luta, qual seja a sua prova, o Senhor está falando assim: eu sou contigo. O que nós temos que fazer? A palavra fala assim, que nós temos somente que entregar. Entregar o quê? É fazer uma entrega. Se eu tenho algo que está me matando, entrega para o Senhor Jesus. Foi o que eu fiz. Eu falei: Senhor, eu vejo que é chegada a minha hora, não suporto mais. E muitas vezes, o que nós fazíamos na nossa vida? Nós ficamos teimando e pelejando com uma coisa que nós não temos controle. E quando nós não temos controle das coisas, o que nós temos que fazer? Entregar para o Senhor e deixar o Senhor conduzir. Voltando lá atrás falando, eu sentia muita dor. Eu andei, vou mostrar para vocês, eu andei muito tempo desse jeito assim, ó. Desse jeito, era o jeito que eu aguentava. E aí? A voz falando, eis que dias melhores virão, eis que dias... Eu deitava ouvindo isso, e acordava ouvindo isso. Eu dormia ouvindo, eis que dias melhores virão. E também, isso foi por um longo tempo, mas um longo tempo mesmo. E sabe o que isso fez comigo? Eu já era duro de coração, fiquei mais duro ainda. Dá para acreditar? Não, veja bem, eu não era para ter ficado bonzinho, molinho. Não, eu fiquei mais duro de coração, pessoal. Aí, o que aconteceu? Voltei para os pés do Senhor e ficava pensando assim: Senhor, aonde que eu vou? Qual lugar que eu vou? Eu queria congregar, mas na igreja que eu ia, o Senhor não permitiu que eu voltasse lá. Eu tentei. Mas aí eu pus um propósito no meu coração. Que muitas vezes nós falamos de servir ao Senhor, mas muitas vezes nós queremos que seja do nosso jeito. Não é isso? Queremos procurar o jeito mais fácil, o jeito mais melhor, e nós queremos dar jeito em tudo. Por isso que a nossa vida dá errado. Porque quando nós fazemos do jeito que o Senhor manda, rapaz, eu duvido dar errado. Pode ver lá lendo a palavra, todos aqueles que desobedeceram, o que aconteceram com eles? Um foi comido pelo leão, pelo tigre, e o outro o soldado matou. Por quê? Simplesmente porque não deram crédito à palavra do Senhor. E aí eu falava para o Senhor que eu queria congregar, mas num lugar onde fosse um povo fiel e sincero e que realmente servisse ao Senhor. Então eu vou falar para vocês. Eu fui na congregação, não senti nada. Mas Roberto, mas não é por sentimento, então. Mas o Espírito Santo não falou comigo lá. Eu fui na assembleia alguns dias, não falou comigo lá. Quando foi um dia, alguns aqui conhecem o meu filho Saulo. Ele ficava me chamando para vir aqui, nessa igreja, nesse lugar. E eu, turrão, teimosão, falava: não, aquele lugar não, aquele povo lá é meio estranho, hein? Verdade, eu falava: não vou lá não. Aí quando foi um belo dia, eu vim aqui num culto,
de homens, lembra? Era na quarta-feira, muitos aqui lembram disso. Aí vinha, o pastor desceu a lenha. Falei, rapaz, eu vim no lugar certo, é aqui que eu estou precisando mesmo. É desse lugar que eu estou precisando. Aí comecei a frequentar aqui. Aí quando foi um culto de domingo, o Espírito Santo falou comigo, nessa porta do lado de cá, o Espírito Santo falou comigo, eis que eu tenho te colocado aqui nesse lugar, e eu vou te levantar aqui nesse lugar. Quando o Espírito Santo falou isso para mim, que jeito que eu estava? Só se levanta quem está caído. Só se levanta quem está caído. E daquele dia para cá, eu comecei a sofrer uma transformação. Para quem não sabe, alguns sabem, outros não sabem. Eu fiquei colado no chão da igreja, lá em cima. Colado, que está o pastor ali, ó, que sabe dessa história. A pastora Raquel, né, pastora? Fiquei colado no chão. O Espírito Santo me colou no chão, assim, deitado lá. Fiquei lá, dormi lá colado no chão, até a hora que ele resolveu soltar, né? Aí, foi 2 vezes que aconteceu isso comigo. Aí eu fico pensando, rapaz, não dá para deixar esse Jesus tão maravilhoso, né? Não dá para abandonar a fé, deixar os irmãos. Muitas vezes na nossa caminhada, nós começamos a olhar muitas vezes para os lados, para os parentes, para os amigos. E parece que é tão difícil deixá-los, né? Mas como assim deixá-los, Roberto? Não é deixá-los, é que eles não querem nada com nada, eles não querem servir a Deus. E nós queremos servir a Deus. Mas só que muitas vezes nós gostamos dos nossos filhos, dos nossos pais, e muitas vezes eles não querem nada com nada. Só que veja bem, o chamado é nosso e muitas vezes não deles, é isso que nós temos que entender. O que nós temos que fazer é continuar com o nosso chamado. A palavra fala, se você foi chamado para ser X, seja X. Né? Mas só que, o que acontece conosco muitas vezes? Muitas vezes, na nossa caminhada, vai ficando difícil, pesada, porque muitas vezes nós fazemos de igual aquela das 10, lembra-se das 10 virgens? Todos aqui acho que praticamente conhecem, né? Fala que elas adormeceram. E muitas vezes nós começamos também, quem sabe, a adormecer. Mas eu quero convidar essa igreja aqui para fazer o quê? Encher a nossa lamparina, né? Do azeite do Senhor nosso Deus. Colocar azeite, buscar o azeite do Senhor, é o que nós precisamos. Olha, depois da pandemia, um dia conversando com o pastor aqui, eu falei, pastor do céu, tá feia a coisa. Até eu não sei se ele entendeu o que eu disse, né? Eu sei lá, o pessoal fala que eu sou meio estranho. Eu acho que eu sou mesmo, porque quando eu quero falar alguma coisa, eu falo o que tem que falar e pronto, acabou. O Senhor me fez dessa forma. Eu falei, pastor, está muito estranho. Parece que as pessoas tá tudo zumbis. É o que eu tenho visto. Mas na verdade, depois da pandemia, o que nós temos que fazer agora, por esses dias, e nós vamos fazer isso, pessoal, é colocar azeite nas nossas botijas, nos nossos vasos, na nossa lamparina, ou seja, na nossa cabeça de novo, e voltar à luta, porque o Senhor Jesus, Ele precisa da minha vida, precisa da vida de todos que estão aqui, ó. Porque se vocês forem ver e forem notar, nós estamos chegando perto da batalha final. Nós estamos vivendo esses dias. Então nós temos que se despertar e acordar para o Senhor. E fazer como manda a palavra, que já foi hoje, desde o início aqui, nos exortando a chegar mais para o Senhor. E a confiar mais no Senhor nosso Deus. Eu vou parar por aqui. Poderia falar a noite inteira se deixasse, mas não pode, acho que já deu meus 10 minutos, né? Então, eu quero pedir aos irmãos que orem a meu favor. Se os irmãos notarem, pode ver que hoje na minha caminhada aqui eu estou sozinho. Por quê? Porque aquilo que eu falei aqui, para todos vocês ouvirem, isso é para a minha vida que eu falei. Se serviu para vocês, amém. Então pega essas palavras e faça uso dela. Porque muitas vezes a caminhada vai ficando e as pessoas muitas vezes já não querem caminhar mais.
Só que quando isso acontecer, a palavra fala que não é nem por força e nem por violência. Então o que nós temos que fazer? É buscar no Senhor nosso Deus, que é Ele que resolve as situações difíceis. E muitas vezes a vida fica difícil. Muitas vezes, quem sabe, o pastor quer vir, vou dar um exemplo, às vezes o pastor quer vir e a pastora não. Ele não pode forçá-la a vir, mas ele pode vir. Dá para entender isso, né? O que não pode é todos nós desanimarmos e entrar pelo caminho do desânimo. Eu sei que tem dia que é difícil, tem momentos que é difícil, mas nós fomos chamados para ser o quê? Guerreiros de Cristo, pessoas de avivamento. Então nós não podemos, falar só mais uma vez, deixar a chama apagar. Que os irmãos orem a meu favor, apresenta a minha vida, a vida do Roberto Pavão, lá para o Senhor, e pede para o Senhor corrigir mesmo tudo o que está de errado, e que nós venhamos estar firmes nessa caminhada maravilhosa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.